Assim, pelo WhatsApp, vê com ele aí. Vamos lá. Respondeu aí. Vou começar a Ele gravar respondeu. agora a aula de Direito Penal 4, tá? Vou repetir a chamada para que todos possam ser identificados. Ana Laura está aí? Aqui, presente. Arle está aí. Aiessa. Aiessa 1. Aiessa 2. Aiessa 3, não mais. Ausência confirmada. Edgar. Oi, Edgar. oi. Câmbio. Desligo. Certo. Edgar. Tá ouvindo? Estamos ouvindo Edgar, tá vendo? Guilherme. Giovana. Giovana. Tá passando mal. Mas todo dia um passa mal diferente, né? Coitado. Com essa pandemia, tá foda. Joyce. Presente. Você vê que o corona tá até engravidando gente. Ah, rapaz, você viu aquilo ali? Pai, terrível, né? Terrível, terrível, terrível. Tudo de tabela. Oxe, não me chamou meu nome por quê? Já coloquei aqui já. Seu nome saiu hoje à tardezinha, né? O dinheiro entrou hoje à tarde. Se tivesse entrado. Tá tudo pago, porque esse povo é problemático. Não, meu Deus, se não tivesse pago, nem aqui você estaria para prosear. Vou mandar todos os comprovantes para você, paga tudo em dia. Eu ia te remover agora. Só faltava ligar para dizer, tô querendo continuar, hein? Aí. Vamos lá. Deve ter chegado mais umas pessoas aí. Eu acho que entrou aí a Issa e Gabriel. Gabriel? A Issa. Entrou não. Pediram para entrar aí, mas não fala nada. Então vamos lá. Oi. Vamos lá. Continuando aqui. Ação penal. Vamos continuar de ontem. Nós paramos ontem. Joyce e você estavam na aula anterior, né? Você e o outro pessoal. Tá lembrado disso aí que nós falamos. Ação penal do crime de estupro. Veja qual foi o percurso e grave esse percurso, que isso aí vai ser a primeira pergunta da sua prova online. Descreva o que ocorreu com a ação penal do crime de estupro. Então, vamos lá. Antes de 2009, nós tínhamos um crime de ação penal privada. Depois, o que aconteceu? Veja só. Até 2009, só existiam algumas exceções para que a ação do estupro fosse uma ação penal pública incondicionada. Então, veja o seguinte. Se houvesse o estupro e fosse resultado daquele estupro uma lesão grave ou morte, era ação penal pública incondicionada. Quando o estupro era praticado com abuso de poder familiar, era ação penal pública incondicionada. Quando a vítima e seus familiares não podiam pagar o processo, não tinha como pagar um advogado, né? Porque a ação penal privada, você sabe que é o advogado que tem que realizar a queixa-crime. Então, a família não tinha condições. Nesses casos, bastava uma representação e aí o poder público tomava a iniciativa de fazer aquela persecução penal. Isso antes de 2009. E ainda existia, cadê Joyce? A súmula 608 do STF. Joyce, que gosta de anotar tudo, preste atenção. A súmula 608 do STF, ela não foi cancelada, ela continua lá, só que hoje ela é basicamente de aplicação zero. Por quê? Porque ela falava o seguinte, olha, a ação penal era pública e incondicionada de acordo com a súmula 608, quando mediante o emprego de violência real. Só que hoje, na verdade, nós não temos mais a questão da violência real. Por que não tem mais? Porque hoje, você vai ver daqui a pouco que todos os crimes agora são de ação penal pública incondicionada. Então, pasme você, que até 2009, o crime de estupro era de ação penal privada. A vítima tinha a opção de decidir ou não fazer aquela ocorrência. Tinha o direito de simplesmente falar, não quero fazer, não quero mexer com isso, não quero. E, inclusive, era causa de extinção da punibilidade, o casamento da vítima com o seu agressor. Mas isso ficou em 2009. Quando chega 2009, tem uma reforma através da Lei 12.015, tem a reforma e o crime de estupro passa a ser de ação penal pública condicionada à representação. A exceção era quando a vítima fosse menor de 18
ou pessoa vulnerável. E aqui pouco importava se era vulnerabilidade transitória ou se era vulnerabilidade permanente. O certo é que quando a vítima fosse vulnerável ou quando a vítima fosse menor de 18, era crime de ação penal pública condicionada à representação. Como o direito não é matemática para ser exato, houve mais uma alteração que está aí para você. Atualmente, com a alteração da Lei 13.718, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Então, tudo isso que eu lhe mostrei aqui foi só para tu saber a história de como era antes de 2009, o que veio com a lei em 2009 e o que está em vigor. O que está em vigor é crime de estupro, é crime hediondo, está na Lei 8.072, é crime de natureza hedionda, e além de ser crime de natureza hedionda, é processado mediante ação penal pública incondicionada. Até aqui está tranquilo? Sim, sim ou não? O Bruno te agrediu? Foi isso? Alguma coisa? Quê? O Bruno agrediu você alguma coisa? Ah, só mostrou o pescoço, não mostrou o braço, se tem algum hematoma. É porque o notebook tá todo torto aqui. Eu tô só... Mentira, é porque você só tá arrumado do pescoço para cima. Não levanta não, que ninguém quer ver mais nada. Observe o seguinte, né? Até aqui tá tranquilo, né? Então, vamos lá. Olha aí o exemplo aí agora. Vamos lá. Eu trouxe um exemplo da prova da OAB para a gente poder discutir aqui. Não sei se são muito inteligentes. Vamos lá. Yuri foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado conjunção carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante emprego de grave ameaça. No curso da instrução, Luana mudou sua versão e afirmou que, na realidade, havia consentido na prática do ato sexual, sendo a informação confirmada por Yuri em seu interrogatório. Considerando apenas as informações expostas no momento de apresentar suas alegações finais, a defesa técnica de Yuri deverá pugnar pela sua absolvição sob o fundamento de que o consentimento da ofendida, na hipótese, funciona como causa supralegal de exclusão da ilicitude, causa legal de exclusão da ilicitude, fundamento para reconhecimento da atipicidade da conduta e causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Quem é de OAB, vai e acerta agora. É essa o tipo de questão que tu vai encontrar na sua prova da OAB. Não tenho nem noção. Tem noção que é doido? Você assistiu a aula de ontem, a resposta está aí. Você acertou a resposta ontem. Foi com consentimento, Alex. Lê aí. Pelo amor de Deus, que desespero é esse, rapaz? Nem leu ainda. Isso é porque eu tô devendo ele, Joyce. Eu devo um remédio para ele, ele mandou pro cachorro, aí ele nunca falou o preço nem o valor da conta. Aí ele... Vou te falar depois da pandemia, que tá só subindo os produtos. Ah, mas não. Agora já, o negócio foi antes. Isso é porque ele é oposição. O meu candidato vai ganhar em Guaratinga, ele tá retado. Eu estou pensando grande. É, o doutor Aguinaldo agora, fica aí, besta. Vamos lá. E aí? Edgar, Gabriel, Aiessa, Joyce, Elaine. Acho que não tem mais ninguém ao vivo aqui não, né? Giovana tá doente. Guilherme não veio. Vamos lá, gente. Do que vocês... Mostra as opções de novo, hein, professor? Vamos lá. Vou só mostrar a questão de novo. Vamos lá. Ele foi denunciado por estupro porque teria praticado contra a vontade. Bacana. A menina tem 15 anos. Chega no depoimento dela. Ela diz que realmente ela queria, né? Retificou o depoimento dela, consertou e disse que, na verdade, o ato sexual foi de forma consentida. O Yuri também confirmou isso. Quais são as situações? Causa de exclusão da ilicitude, exclusão de ilicitude, causa supralegal ou causa legal, ou você tem uma tese aí de atipicidade da conduta, e tem a outra que é causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Qual que vocês acham aí? Eu acho que é a D. Quem falou D? Eu. Elaine, por quê? Porque você foi... eu acho que é. Não sei explicar, não. Só acho. Tá bom, não precisa justificar não, mulher do Hulk. Guilherme, outro menino aí, Gabriel, Edgar, Joyce. Qual que você acha, Joyce?
Estou entre a C e a D. Tá entre a C e a D? O que é causa de exclusão de culpabilidade? Tirar a culpa, né? Sim, Excluir a culpa. sim, excluir a culpa. Então é E quais isso. são as causas que excluem a culpa? Erro, coação moral resistível ou irresistível, que não tem nada a ver com isso aí. Então não é. Então é C. Por que é a letra C? Porque tirou. Uai, mudou. Ah, porque eu passei aqui. Por que é a letra C, gente? Não tem nem o que você lembra que eu te falei? Olha aqui, ó. Houve o consentimento. A menina tem 15 anos. Houve o consentimento. Não, aí tá falando que é contra o consentimento, não? Leia aí. Não. Teve o Ela consentimento. mudou. Luana mudou sua versão e Mas ela... afirmou que, na realidade, havia consentimento. Tá. As questões da OAB são questões que vão te induzir a erro o tempo todo. Por isso que você tem que ler ela umas 10 vezes. Você vê que ela começa te falando que foi contra a vontade. Mas depois a menina disse o quê? A menina mudou a versão e afirmou que, na realidade, havia o consentimento. Então, lembre, se ela tinha 15 anos e manifestou o consentimento, esse consentimento é válido? Sim ou não? Sim. Agora, ela pode mudar essa versão dela a qualquer momento, Jonathan? Por exemplo, primeiro, ele foi acusado por estupro por ela própria, não é isso? Sim. E logo depois ela pode voltar atrás e mudar Pode. a qualquer momento? Pode. Antes da sentença, pode. Ô, professor, Entendi. eu fiquei na dúvida porque eu não sei a diferença dessa supra-legal para essa legal aí. Supralegal é o que a doutrina diz. Supralegal é o que a doutrina diz. Legal é quando a OAB fala causa legal, é aquelas que estão expressas no código. Entendeu? Ah, Supralegal é aquelas que a doutrina diz. Entendeu? Qual que foi? Porque minha internet caiu na hora. Quanto de maquiagem que precisa vender para poder ficar rico no Hotmart? Bora, moço. Qual que foi? Aí a pergunta aí, ó. Eu quero a pergunta, não. Eu quero a resposta. A resposta. Letra C. Reconhecimento do fundamento de atipicidade. Por que o fato é atípico? Porque ela tem 15 anos. E o Porque não houve, consentimento né? dela... Não houve Porque não é conduta, crime, né? não é crime, né? Isso. Agora, tome muito cuidado se eu pegar essa mesma questão, e colocar aqui, ó, menor de 14. Se for menor de 14, bonito, mesmo que ela tenha confirmado, o estupro está confirmado, tá? Ela fala, não, eu quero, mas não tem querer ser. E É tem a a questão vulnerabilidade. do dia do aniversário, né? Que você falou. Ou então, se for no dia do aniversário, igual o exemplo de Jorge. Se for no dia do aniversário, pode falar assim, quero lhe dar-te este presente. O bem mais precioso que guardei. Pode, entendeu? É verdade. Vamos lá. Para com isso, Elaine. Pode ser a letra D. Ô, Jonathan. professor? Jonathan, volta lá, Jonathan. Se você tivesse mudado a questão e colocado menor de 14 anos, qual seria a alternativa? Nenhuma dessas Estupro aí. de vulnerável. Nenhuma dessas, né? Nenhuma. Ia ser estupro de vulnerável. Seria isso. Professor, você falou que não pode ser a letra D por que motivo? Não entendi. Você falou que não pode ser a letra D por que motivo? Você explicou, eu não entendi. Não pode ser o quê, rapaz? A letra D. Ah, a letra D, porque aqui está escrito causa supralegal de exclusão da culpabilidade. E não tem essa causa legal de exclusão da culpabilidade. Seria aí, causa de exclusão da culpabilidade, seria coação moral irresistível, erro de tipo, que também não é o caso. Entendeu? Erro de proibição, são coisas que não ocorreram aí. Ô, professor, aí se fosse estupro, no dia do aniversário de 14 anos, seria estupro simples, né? Se não tivesse essa parte aqui de mudar a versão. Isso. Isso, seria estupro simples. Haja pegadinha. Né? Ô, Pode professor, só Fala. uma dúvida. Gabriel está Se você já preocupado que falou ele mora isso no aí. Prado, lá tem muito isso. Se for um cara de uns Colocou 15 anos... estupro qualificado, né? Deixa a menina falar. Fala, Gabriel. Então já está tudo errado. Se no Se caso... o cara tiver 15 anos, Sim. a menina tem 13. Se o cara 16. tiver 15 A menina tem 13. e a O menina cara tiver... tem 16 e ela tem 13.
Entendi. Danado. Se o cara tiver 15 e a menina tem 13, correto? É isso? É. Ele vai Isso. Se o responder. cara tiver 16, 17, Sim, digamos como diz o povo, se ele for de menor, né? Se ele tiver menor, ele for menor de 18, ele responde por ato infracional. pô. Ele responde por ato infracional análogo ao crime de estupro. A única possibilidade de não responder é o seguinte: é se a menina for menor de 14 e ele também for menor de 14. A doutrina entende que é o chamado estupro bilateral. Aí só vai ser um sexo gostoso, né? Opa, aí é o outro. Isso é coisa do cão mesmo. Não tem condição, não. Então, assim, Gabriel, o que acontece? Se o autor for de 16, de 15 ou de 17, ele responde por ato infracional análogo ao crime de estupro. Tá? A gente não pode falar que ele vai responder por um crime, ele vai responder por um ato infracional. Mas a punição ocorre da mesma forma. Agora, se a menina tem mais de 14 ou 14 e o cara tem, por exemplo, a menina tem 14 e ele tem 15, aí não tem problema nenhum. Infelizmente, aí fica só no campo da putaria mesmo. E mais nada. Mas até o início da questão estava estranho aqui, né? Porque fala que é estupro qualificado com uma menina de 15 anos, né? Minha filha, bota esse fone mais perto de tu, que eu não tô ouvindo, não. Vai. Fala agora. Peraí, deixa eu procurar o fone. Aquela bota os trem dentro dos peitos. Meu Deus do céu, é difícil. Tem nada dos pelos, lá você conversa com. Eu tô falando assim, até o início da questão fala que era estupro qualificado. Teria que já colocar estupro simples, porque já tem 15 anos a menina, né? Você tá com medo de falar? Porque começa a Não falar. ouviu, não? Você não ouviu, não? Não ouvi, não. Ah, Eu entendi. É porque você começa a falar e baixa a voz. Você falou assim, até o início da questão estava homicídio qualificado. deixa, segue. Logo que você lembrar, nós tirar dúvida. Não entendi. Vamos lá. Estupro qualificado nós já trabalhamos, basicamente, mas eu vou relembrá-lo aqui. Vamos lá. A lesão deve ser na própria vítima do estupro, já falei sobre isso aqui. A faixa etária, e aqui eu presto atenção, a faixa etária precisa estar na esfera de conhecimento do agente, sob pena de desclassificação por força do artigo 20. O que é que o artigo 20 diz? O artigo 20 fala sobre a questão do erro de tipo. Ele precisa ter conhecimento que a vítima dele é menor de 18 anos e maior de 14. Ele tem que ter esse conhecimento. Ele não precisa saber a idade certa, mas ele tem que ter este conhecimento aqui. Lembrando o seguinte, tá, gente? Essa situação qualificadora vai incidir aqui e, obviamente, se alguma situação qualificadora já incide, não vai se aplicar às agravantes idênticas. Então, por exemplo, aqui nós já temos o fato de ser menor de 18. Se existir uma agravante, lá no artigo 65, e também falar a respeito de crime nessa situação, obviamente, você vai aplicar a qualificadora e não vai ter a incidência daquela agravante. Lembre que as agravantes só terão incidência quando não qualificarem ou quando não constituírem elemento do tipo. Edgar está aqui? Edgar Goulart. Acho que caiu a conexão de Edgar. Fala, Edgar. O microfone destrava. Edgar não está. Então vamos lá. Eu acho que ele está sim. Tá. Ele está aí te olhando. Pô. Ah, tá, é porque ele tá falando longe do microfone, ele não está com fone de ouvido, não. Ah, tá. Então, daqui a pouco, quando eu voltar o compartilhamento aqui, dá para todo mundo ver, beleza. Aqui, nós falamos do quê? Ele encostou agora no microfone. Tá. Preste só atenção aqui para a gente finalizar uma parada. A conduta que resulta a morte, cadê? Vamos lá. Se a vítima for menor de 18, maior de 14 e falecer em razão do estupro, incidirá somente a qualificadora prevista no parágrafo 2º. Presta atenção. Se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 e venha a ocorrer o resultado morte, vai se pegar a qualificadora com a maior pena. Então, veja que no mesmo fato, infelizmente, aconteceu o estupro, era uma vítima maior de 14 e menor de 18, e ainda, para piorar, ocorreu o resultado morte.
Se ocorreu a situação dos 2 parágrafos, entenda que a responsabilização será pela pena maior, vai ser pelo resultado morte. Professor, e a questão agora da idade? Se usa na segunda fase, utiliza ali na dosimetria da pena. O juiz, obviamente, vai valorar um pouco mais. Então, lembre, vai ser para a pena maior. E o interessantíssimo de você entender é o que está na segunda seta aí de baixo. A morte dolosa praticada após o estupro deve ser compreendida como homicídio qualificado. Preste muita atenção. O que vai gerar a morte, vou até interromper o compartilhamento aqui, que eu vou te dar um exemplo que teve em Itamaraju para tu olhar para mim. Ó, para mim aqui. Nossa, todo mundo. É para Edgar, tá parecendo um cara que eu esqueci o nome dessa barba dele assim. Aqui em Itamaraju, quem vai para o Prado, sentido Prado, saindo ali da Liberdade. O Prado saindo ali da Liberdade, tem um condomínio, acho que do lado de cá, assim, do lado esquerdo. Antes dali, daquela baixadazinha, para chegar na Liberdade, tinha uma mulher que morava num barraquinho. A mulher morava num barraquinho, assim, à margem da rodovia. João de Barro, o nome dela. Oi? João de Barro, o nome dela. É. Não sei o nome dela, não. Só sei que alguém que ela morava ali. Algum filho do Satanás passou lá, estuprou aquela mulher e ainda matou. Estuprou e matou. Homicídio, mais estupro. O que eu quero que você entenda é o seguinte: se o dolo do agente é separado, ainda que esteja no mesmo contexto fático, serão 2 crimes. Então preste atenção. Nesse caso dessa mulher, o indivíduo estuprou, depois tirou ela de fora da casa e matou do outro lado da rua, do outro lado da pista. A polícia encontrou ela do outro lado. O cara já tinha estuprado, depois do estupro ele foi e efetivou a morte. Isso é estupro mais um homicídio qualificado. Quando é que vai ser estupro qualificado pela morte? Quando os efeitos daquele estupro causarem a morte. Então, entenda, o cara praticou o estupro e, em decorrência daquilo ali, ocorreu o resultado da morte. Não é de falar assim, é um absurdo de acontecer. Não é. A pessoa, de repente, já tem algum problema ali de saúde, alguma coisa, e foi piorado com aquela situação, nervosismo. Infartou na hora do... Infartou. Então, tem várias situações, né? Das causas e com causas ali, e tendo um nexo de causalidade, não vai acontecer. Então, entenda, o próprio artigo já lhe diz, se da conduta resultar a morte. Se do estupro resultou a morte, filho, tranquilo, é estupro qualificado pelo resultado de 12 a 30. Aí, voltando a essa mesma situação, se ele estupra ela e ela consegue, ou logo após o estupro, no momento do ato, que já houve estupro, ela sai correndo e for atropelada, por exemplo, e vinha a falecer. Isso aí está lá no artigo 13. Está lá no artigo 13. O que chama de causas e concausas. A maioria da doutrina entende como estupro com resultado morte. Por quê? Ela saiu fugindo de quê? Do estupro. Então, aquela ação dela em fuga é para se livrar do estupro. Então, houve o resultado, infelizmente, morte. Essa mesma situação da causa, está lá no artigo 13, quem quiser ler depois, artigo 13 do Código Penal, fala sobre causas e concausas, entendeu? Você quer ver um exemplo, só para você compreender, igual o que a Alice falou? O que acontece? O cara vai se defender, você vai partir para cima de Elaine com um facão. Elaine pega o outro facão. Você tem um, Elaine tem outro. Só que Elaine, assim, não sabe nem usar o facão. Pegou o facão e ela própria se lesionou com o facão dela. A doutrina já admite que vai ser imputada a você a lesão. Uhum. Por que vai ser imputada a você? Porque ela pegou o facão para se defender de você. Ela só pegou porque você provocou. Então, mesmo que... Não entendi. Semestre passado você comentou sobre essa situação. Então, assim, mesmo que você seja né? o próprio causador dessa situação, você vai, entendeu? Responder a mesma coisa aqui.
Felizmente, ele não conseguiu confirmar o estupro, mas infelizmente a mulher morreu e estava fugindo e foi atropelada. Né, Ana Laura? Que está olhando para outras coisas, abrindo outras abas no computador, ao invés de estar assistindo a aula. E diga que não era não, que na hora que falou, ela foi lá e baixou e saiu a claridão da tela dela. Menina, você se cuida. Eu nem vou disponibilizar essa aula, porque é sacanagem. Então, vamos lá. Vou continuar de novo aí. Vamos compartilhar a tela. Não vou, essa aqui eu não estou nem gravando, só para vocês poderem aprender. Vamos lá. Estou compartilhando, não. Pronto, agora estou. Estupro coletivo. Vamos falar dos dois aumentos de pena que surgiram aí recentemente. Estupro coletivo e estupro corretivo. E aí, meu irmão, terminamos o crime de estupro na modalidade simples. E aqui, ó, quando eu digo para tu que tem que ter o livro atualizado, é por isso aqui, tá? Isso aqui é novinho aí, ó. Se tiver livro antigo, isso aí nem tem. O que é o estupro corretivo? Aquele que você compra na papelaria. Não tem um corretivo? Compra na papelaria e passa. Não tem nada a ver. Estupro corretivo. Artigo 226 do Código Penal, parágrafo, ou inciso 4. Vamos lá. Se o crime é praticado para controlar o comportamento social ou sexual da vítima, visa proteger quem? Visa proteger as lésbicas, os bissexuais, os transexuais. É uma espécie doentia de cura. O que é isso? O estupro corretivo nada mais é do que aquela situação em que o cara vai praticar o estupro para supostamente corrigir um desvio sexual. Olha que loucura. O cara vai estuprar uma lésbica para ela poder entender o que é ser mulher. Ela nasceu para ser mulher, não foi para ser lésbica, não. É coisa do cão, velho. É coisa do cão. Entendeu? Então, o estupro praticado com esse objetivo de corrigir um desvio sexual é o chamado estupro corretivo, que, por sinal, teve como uma das autoras uma deputada do nosso estado, chamada, uma deputada de Salvador, uma morena, moça, Tia Heron, uma deputada federal, que foi uma das autoras desse projeto aí. Tia Heron. Então, estupro... E se for uma mulher que pegar a arma e colocar na cabeça de um homossexual e falar, você vai ter que me comer para você ver que... Não, qualquer situação. Por quê? É a mesma situação, né? É a mesma situação. Por quê? Porque o homem também pode ser vítima de estupro, né? A mulher também pode ser sujeito ativo. Agora, veja o seguinte. A outra causa é essa aqui. Vamos lá. Devagarzinho, para tu não compreender, não dificultar. Estupro coletivo, aquele que é feito dentro do ônibus, mentira. Estupro coletivo. Se o crime é praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes. Presta muita atenção. Cuidado com o conflito dos incisos 1 e 4 do artigo 226. Cadê Joyce? Olha para mim, Joyce, que olha para tu. O que acontece? O artigo 226 fala no inciso 1 que vai aumentar a pena quando houver concurso de 2 ou mais pessoas. Aí o legislador agora pega e faz uma alteração e diz assim, olha, o estupro coletivo é aquele que é praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes. Você fala, porra, não entendi nada. O inciso 1 fala a mesma coisa que o inciso 4. A única diferença, e eu quero que tu anote, é o seguinte. A única diferença é que a doutrina conseguiu fazer foi o seguinte. O inciso 4 tem aplicação exclusiva para os crimes de estupro. E o inciso 1 tem aplicação para todos os crimes contra a dignidade sexual. Então, não confunda. O inciso 4, que fala do chamado estupro coletivo, tem aplicação apenas para o crime de estupro. O inciso 1 tem aplicação para todos os crimes contra a dignidade sexual. Deu para entender? Quer que repete? Deu para entender. Mentira. Então vamos avançando. Nós ainda temos aqui 6 minutos, tá? Na próxima aula nós já vamos para o outro crime também da moda, que é
o crime que teve origem nos ônibus e nos metrôs. O crime de importunação sexual. Tá? E já vou adiantar para vocês algumas coisas. O que seria esse crime de importunação sexual? Lembra daquele caso do cara que se masturbou lá no... O cara se masturbou no ônibus e aí acabou ejaculando ali na mulher, deu aquela polêmica toda, e aí levou o cara para a delegacia, o cara foi solto porque era uma contravenção penal, isso deu uma polêmica terrível. Como o nosso Congresso só trabalha mediante pressão, a contravenção penal deixou de existir e passou a ter esse crime. Então, assim, o crime de importunação sexual, ele tem essa origem. Isso era uma contravenção. Só para que você tenha conhecimento, isso era uma contravenção penal que passa a ser agora um crime. Isso aí veio em 2000, agora recentezinho, 2018, finalzinho para 2019. Isso mesmo. Então, o que acontece? Coisa que era contravenção e passou a ser crime. Por quê? Porque passou na televisão. Então, lembra o seguinte. Que a Globo quis, né? Não entendi. Porque a Globo quis. Porque a Globo quis. E Bolsonaro aceitou. O que eu quero te falar? Esse crime é bom? É, de se estudar. Mas cuidado, que esse crime tem uma natureza subsidiária. Então, não faça um rótulo, que no semestre passado teve um pessoal que rotulou e acabou escorregando na banana. Não faça o rótulo. Importunação sexual. É o exemplo do ônibus. Cuidado que eu posso dar o exemplo do ônibus e ser estupro e não ser importunação sexual. Tá? Cuidado. Por quê? Encaixar naqueles atos libidinosos, né? Não entendi. Vai se enquadrar naqueles atos libidinosos, né? Sim. E a questão é o seguinte. A grande sacada da importunação sexual é a satisfação da lascívia. Ou seja, é um crime de mera contemplação. A partir do momento que sai da esfera de contemplação e vai para a situação do contato, é crime mais grave. Veja que a pena dele já diz, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Nós temos 4 minutos aqui, eu vou te dar o exemplo do que aconteceu no ônibus. O que aconteceu no ônibus? Vou falar uma linguagem que só as pessoas mais antigas vão entender, a Elaine, como é virgem, não vai entender. O que acontece? A mulher estava lá no ônibus, o cara ficou olhando para a mulher e começou a se masturbar. Fala o nome técnico, né? Masturbação. Não vamos falar o nome normal, que lá a tabela fala. O que acontece? O cara começou a se masturbar na intenção, que ninguém se masturba olhando com a nota de dinheiro. O cara masturba na intenção de alguém. O cara começou a se masturbar na intenção da mulher. Olhava para a mulher e tome-lhe coisa, tome-lhe coisa, tome-lhe coisa. E acabou que ele acabou ejaculando e atingiu a mulher. Ponto 1. A única coisa que ele fez foi isso. Né? Se é que é pouco. Mas a única coisa que ele fez foi isso. Se masturbou na intenção da mulher. Bacana. Agora pegue o mesmo exemplo. O que acontece em diversos casos? O cara não se contenta só em masturbar. Aí ele quer masturbar, mas o Satanás é mais forte que ele acaba pegando na mulher. Entendeu? Não se contenta, aí pega na bunda, pega na cintura, pega na perna. Aí já é diferente. Começou com uma importunação, mas vai finalizar com um estupro. Ele vai responder por qual? Pelo estupro. Porque a importunação sexual só vai ter lugar... crime de menor gravidade. Isso. A importunação sexual só vai ter lugar se o crime não constituir algo mais grave. Lembra daquela polêmica toda que teve aqui em Caraíva? Do cara que entrou na casa da turista? Sim. No primeiro momento que o delegado pegou o flagrante ali, liberou o cara. Porque ele achou que era isso aqui. Quando se finalizou, o juiz decretou a prisão preventiva do cara pelo crime de estupro. Porque viu que, na verdade, o cara entrou na casa e não estava só contemplando. Ele contemplou, se masturbou, a mulher acordou com ele apertando a mulher. Então aí é diferente. Por isso que depois veio um mandado posterior, já pelo crime de estupro. Então, tome muito cuidado com essa situação da importunação sexual. Não rotule ela muito assim, é o crime do ônibus. Ô, Jonathan, se caso ele se masturbar, nesse caso aí, e só olhando para ela, imaginando, e ele ejaculou, por exemplo, e o esperma agarrou na mulher. Sim. Continua sendo como ato de importunação? Sim. E para piorar, vou te dizer um outro exemplo, pior ainda.
Aí essa ficou com medo, porque a bicha é bonita, né? Anda na rua aí provocando os caras, ficou com medo agora. O que que acontece? Vou te dar um exemplo pior ainda. Que da importunação, o cara tem que mirar uma pessoa específica. Porque se for uma pessoa, digamos assim, pessoas ilimitadas, não vai ser esse crime, tá? Vai ser o crime de ato obsceno. Então, imagina você que no meio da festa, vou dar um exemplo aqui, 1 minuto e 4, não deixa cair. Então, imagine você que Elaine está dançando forró lá na praça do Rotary Club. Está dançando forró lá, o cara olhou para Elaine e está fazendo um negócio na intenção de Elaine. Importunação. Mas o cara olhou e viu Elaine, Joyce, Ana Laura e mais as dançarinas tudo, não está nem aí para ninguém, está se masturbando lá em público, na intenção daquela mulher tudo, para ele pouco importa quem, é ato obsceno. Então, para ser importunação, tem que ser lascívia de mulher ou homem, obviamente, né? Tem uns homens que se masturbam por outros, só Deus sabe uma loucura dessa, né? Mas tem que ser a pessoa específica. Antes que acabe, eu vou encerrar aqui, dar tchau para vocês e já eu disponibilizo lá. Se tiver alguma dúvida, anota aí que a gente... Ô, Jonathan, Oi. só pergunta, você vai disponibilizar esse material